Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de correção. Não esqueçam de colocar a data que vocês estão efetuando a correção da atividade, tá bom? Pode colocar aí em cima mesmo. Bom, então vamos lá. Vamos aqui para essa primeira questão, que diz o seguinte. Na figura, liste as ações, ou seja, no plural, então tem mais de uma, causadas pelos raios solares. Então, a gente estudou um pouquinho sobre o Sol e viu da importância que ele tem dentro do ambiente, não é? Bom, nessa imagem nós temos várias coisas que estão acontecendo. Primeiro, o Sol está liberando energia térmica, promovendo calor, e está liberando também energia luminosa, tranquilo? A plantinha aí está fazendo o processo de fotossíntese, então ela está utilizando os raios solares do Sol também. As roupas, elas estão secando, isso, por meio da energia térmica liberada pelo Sol. Essa menina, ela tá passando pelo processo aí de bronzeamento, não é? Que é a pele reagindo ao contato com os raios solares e também absorvendo a vitamina D. As roupas estão secando, essa água aí está evaporando, está passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, você poderia ter colocado outras coisas que você observou? Poderia sim. Tem que ser obrigatoriamente igual a esse daí do livro da Pro? Não, mas se você situar as ações do Sol, então estão parecidas, estão coerentes com a imagem, tranquilo, tá bom? Se quiser complementar também é interessante. Na questão 2, diz o seguinte, numere corretamente. Nós temos, lembra que nós falamos sobre as matérias? Pronto, nós temos materiais que são transparentes, opacos e translúcidos. No material que ele é transparente, os raios solares eles conseguem ultrapassar com muita facilidade, quase que totalmente. Nos translúcidos, eles também conseguem ultrapassar, mas não é numa grande quantidade, não. Já começa a diminuir. No opaco é que ele não passa de jeito nenhum. Então, vamos ver. Você tinha que enumerar. Existe uma passagem parcial. Parcial vem de parte, tá bom? Parcial da luz através do corpo, que permite apenas uma visão da claridade. Então, aí é o translúcido, que o translúcido passa mais ou menos, passa uma parte dela, então é uma passagem parcial. Não há passagem de luz através do meio. Opa, quando é que a luz não passa? É quando a matéria ela é opaca, ela tem essa característica da opacidade, então aí é o número 2. E para terminar, número 1, a luz consegue passar em sua totalidade, permitindo uma visão nítida. Nítida quer dizer muito boa. Através do corpo. Então, quando é transparente, a gente consegue ver muito bem. Lembra do gatinho da foto? Pronto, a gente conseguiu ver muito bem o gatinho lá por meio da vidraça, porque o vidro tem a característica de ser transparente. E para a gente terminar essa parte, vamos para a questão 3. Qual a influência e a importância do Sol nos corpos? Então, gente, vocês poderiam ter respondido várias coisas, certo? Não precisa estar obrigatoriamente igual está aí. Tá bom? Porém, você tem que falar por que ele é importante, tanto na natureza quanto para a gente. Eu vou ler a sugestão que tem aí no livro. O Sol é o único corpo que pode transmitir de forma natural a luz, o calor e a energia para qualquer corpo, podendo provocar transformações nesse. Você poderia ter colocado também, o Sol é importante pois ele nos fornece luz, energia térmica, através da luminosidade. Podemos também produzir energia elétrica através da energia solar, certo? É importante para nós absorvermos a vitamina D, para nossa alimentação, já que as plantas elas precisam do sol para fabricar fotossíntese e assim sobreviver. Então, você poderia ter dado respostas diversas, certo? Então, não esquente a cabeça não. Se a sua resposta disse de algum modo a importância que o sol tem para a gente, está correta, tá bom? Então, gente, concluímos aquela primeira parte, agora vamos para a segunda parte da atividade, tá certo? Bom, nessa primeira questão, alguns alunos tiveram um pouco de dúvida e eu conversei com alguns também para a gente dar uma ajustada nas respostas. Por quê? Quando diz para definir, é para você dizer o que é, isso mesmo. Quando vier defina, é para dizer o que é. Depois que você explica exatamente o que é o termo que está sendo pedido para ser definido, aí você adiciona exemplos, tranquilo? Bom, vocês poderiam ter colocado uma resposta que vocês elaboraram, não tem problema. E poderiam ter pego a da aula, que a Pro trouxe, também não tem problema. E ainda assim poderiam ter pego a do livro, que aí ainda estaria ok, certo? Você teria que dizer o que são fontes renováveis.
Se eu fosse colocar aí com as minhas palavras, eu colocaria: são fontes de energia que se renovam naturalmente, sem precisar que o ser humano interfira dentro da natureza, certo? Em um curto período de tempo. Aí darei alguns exemplos. O livro trouxe a seguinte afirmação: disse que fontes renováveis são fontes de energia que não se esgotam com o uso, pois podem ser renovadas por processos naturais em intervalos curtos de tempo. Foi uma das possibilidades que ele trouxe para a gente. Não renováveis. Se eu, Natália, fosse responder o que é uma fonte não renovável, eu falaria o seguinte: é uma fonte de energia que depois que ela se esgota, que ela acaba, ela não se renova naturalmente dentro do ambiente. Não. Depois que ela esgota, ela acabou. Acabou. Ela não vai passar pelo período de renovação, assim como os renováveis passam. Entendeu? Seria o que eu colocaria. O livro trouxe para a gente a seguinte afirmação: disse que são fontes de energias que não se esgotam com o uso, pois são encontradas na natureza em quantidade limitada. Isso mesmo, elas se esgotam com o uso, porque elas são encontradas em quantidade limitada, ou seja, elas têm um limite, elas têm fim. E aí, depois que você dissesse o que era, definisse, aí você poderia colocar os exemplos, tranquilo? Vamos agora para a questão 2. Escreva o nome dos elementos acima que utilizam combustível fóssil para se locomover. Falamos do carvão, não foi, gente? Do gás natural, do petróleo. Então, vamos lá. Escreva o nome dos elementos que usam esse combustível aí. O helicóptero usa sim. O carro, o caminhão, o avião e o ônibus. A bicicleta usa, gente? Não usa. Inclusive, a pergunta aqui na letrinha B. A bicicleta é um meio de transporte que não necessita de combustível para se locomover. Que tipo de energia é necessário para que ela se locomova? Justifique sua resposta. Aí, gente, é uma sugestão. Por que sugestão? Sua resposta poderia estar diferente dessa daí sem problema nenhum, tá certo? Então, vamos ver. Diz o seguinte. Diz que, no caso da força que está sendo usada para a bicicleta, é energia mecânica. A bicicleta, para se locomover, precisa de energia mecânica que o próprio condutor exerce sobre ela. O que é que isso quer dizer? A bicicleta ela não usa combustível. Ela precisa de quê, pessoal? Se vocês tivessem colocado de força humana, tá tranquilo. Energia mecânica, tá tranquilo. Energia de movimento, tá tranquilo também, como alguns coleguinhas colocaram. Então, energia mecânica é aquela energia de movimento, certo? Na questão 3, associe. Você iria ver a fonte e iria colocar se ela é renovável ou não renovável. Vamos lá. O ar é renovável, então o número 1, né? Ele se renova naturalmente dentro do ambiente. Carvão. Carvão é não renovável, viu, pessoal? Carvão, assim como o petróleo, ele é não renovável. Petróleo, a gente já sabe que ele é não renovável. A água ela é renovável, ela cumpre um ciclo dentro da natureza, mas ela se renova tranquilamente. E vegetação também. A vegetação ela é renovável. Então, tranquilo essa parte. Vamos para a próxima? Pronto, chegamos aqui na questão 4, que diz o seguinte. Como os combustíveis apresentam-se na natureza? Bom, nós temos combustíveis, vários, inclusive. O ser humano ele percebeu que poderia usar os recursos que a natureza oferecia como combustível para algumas das suas invenções, não é isso? Porém, as matérias-primas que eles usam para esses combustíveis, elas podem ser apresentadas de 3 formas. Na forma sólida, como é o caso do carvão. Na forma líquida, como é o caso da gasolina. E na forma gasosa, como é o caso do gás natural. Então, sólido, líquido e gasoso. Tranquilo? Não esqueçam do acento do sólido, viu? Que é um paroxítono. 5. Encontre as palavras no quadro abaixo, no diagrama. Depois, complete as frases. Aí você teria que encontrar combustível, decomposição, extinção, exploração e hulha. Essas frases que você teria que completar embaixo, elas estão no livro, viu, gente? Então, você poderia só verificar lá e completar segundo a fala que o livro traz pra gente. Então, A. As plantas... Eita, para subir para quem não encontrou. Pronto, já deu para ver. Não deu, pessoal? Agora a prova vai baixar. As plantas e os animais
pela decomposição no subsolo, dão origem ao carvão mineral. Carvão mineral ele é originado da decomposição de animais e de plantas também. Ou hulha, muito usado como combustível em indústria. Tranquilo? B, a grande exploração. Opa, olha o X aí, não é com S, é com X. A grande exploração desses recursos faz com que eles corram o risco de extinção. Para o que é extinção? Extinção, pessoal, é desaparecer completamente. Ele não se renova, não. Entrou em extinção, já era, desapareceu permanentemente da natureza. Eu queria que vocês verificassem aí se colocaram esse N antes do C cedilha. Alguns coleguinhas não colocaram, eu pedi para fazerem a correção, certo? Então, eu queria que vocês verificassem também. Bom, pessoal, terminamos a nossa atividade. Espero que tenham gostado desse assunto, ele foi bem tranquilo. Estamos indo muito bem em ciência, vocês não estão apresentando muitas dúvidas. Estão fazendo uma atividade muito bem feita, então vocês estão de parabéns. Viu? Então, façam a correção. E muito obrigada por ter assistido a aula e ter vindo fazer essa correção aqui comigo. Um beijo e até a próxima aula.